Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, enfim, não sei qual o horário que vocês vão assistir. Vamos dar seguimento aqui à nossa segunda parte da aula teórica, onde nós passamos uma geral de todo o conteúdo programático que cai na prova de arraso amador e de motonauta. Nós paramos então na primeira parte aqui no que tange a segurança da navegação. A gente vai falar um pouquinho de de áreas seletivas de navegação, né? Então, tanto na praia, né, conforme a gente já viu a questão do gerenciamento costeiro e tal, tanto na praia quanto na lagoa a gente tem áreas de banhistas, certo? Então na praia a gente usa a linha de areia, a faixa de areia como referência, certo? Então a partir da faixa de areia a quebra de onda mais próxima é a primeira e a última a mais distante da linha de areia. Então a partir da última linha de arrebentação, da última linha de quebra de onda, nós vamos nas praias em que tem sua área destinada exclusivamente para banhistas, nós vamos dar 100 metros da última quebra de onda para começar a navegação com embarcação sem motor, a remo ou a vela, e 200 metros para iniciar a navegação com embarcação motorizada. Nas lagoas, aplica-se as mesmas distâncias, só que aí, como referência, lá nós vamos usar o fim do espelho d'água. Então, o que é o espelho d'água? É aquele início da lagoa, aquela parte mais rasa, menos agitada, mais lisa, onde não possui agitação, onde não possui marolas, né? Aí onde começa a ter marola, é o fim do espelho d'água. A partir daquelas marolas, nós vamos dar 100 metros para iniciar a navegação a remo ou a vela e 200 para iniciar a navegação motorizada. Tá? As proximidades de plataformas de petróleo e de navios militares, tá? Nós devemos manter um perímetro de 500 metros. Isso é importante também. Aqui a gente traz uma imagem para elucidar um pouquinho essa história da área de banhista na lagoa, né? Então tá ali a galera tomando banho, aqui essa faixa pontilhada seria onde iniciariam aí as marolas, onde terminaria o espelho d'água, né? Aqui eles jogam como se os 100 metros valesse a partir da beira d'água, mas seria a partir do fim do espelho d'água, né? Então 100 metros para a embarcação a remo e 200 metros para a embarcação motorizada. Partes da embarcação. Então, proa a parte de vante, popa a parte de ré, bombó do lado esquerdo, olhando para a proa, boreste do lado direito, certo? Sacuva aqui próxima à proa, bochecha de bombó e bochecha de boreste. O meio exato da embarcação chama meia nau ou través. Tá? Essa lateral traseira, que é a lateral de popa, vai chamar alheta de bombó e alheta de boreste. Tá? A lateral da embarcação chama-se costado. Tá? A altura entre o fundo e o convés principal chama-se pontal. O calado é a parte que fica abaixo da linha d'água, também chamada de obra viva da embarcação, e obra morta da embarcação, aquela que fica acima da linha d'água. Tá? Quilha é o fundo do V do casco, tá? E a rabeta do motor. Aqui a gente traz para ilustrar, né, uma embarcação, uma lancha, uma Boston Whaler 42. Né? Essas marcas aqui na lateral da embarcação, geralmente elas querem dizer alguma coisa, o limite mínimo e máximo de flutuação. Tá? Então, onde não tem pintura, aqui do final do V do casco até o início da pintura, o limite máximo, o final do V, e o início da pintura, o limite mínimo, o fim do V, e o limite máximo de flutuação, o início da pintura, certo? Tipos de casco. Então nós vamos ter basicamente dois tipos de casco, de um modo geral, né? Então o casco deslocante dos veleiros, trailers, barcos de pesca, navios e etc., em que você tem o casco que é menos aerodinâmico, ele arrasta, desloca mais água, no entanto esse tipo de casco ele é mais preparado para navegação de longo curso, né? Para enfrentar mares maiores, certo? Enquanto o segundo tipo de casco, que é o casco planante, ele é mais voltado
para navegação, para cruzeiros curtos, para navegação mais curta, com mais velocidade, né? Então ele percorre mais distância. Tá? É o caso da lancha, do jet ski e tal, que navega sempre isso aqui, ó, sempre com a proa fora d'água, certo? Beleza. Agora a gente vai dar uma olhada nos cabos, mas antes de ver os cabos, a gente vai entender um outro conceito. Lembra lá que eu falei para vocês que a gente vê a embarcação como um círculo de 360 graus? Então a gente tem ao nosso boreste, do nosso lado direito, do 0 ao 180. E nosso lado esquerdo, lado de bom bordo, do 180 ao 360. Tá? E aí, a partir do momento que a gente vê uma embarcação por boreste ou por bom bordo, tal, um ponto em terra, um farol, um yacht club, um cais, né, um pier, né, um atracadouro, você vai estimar a posição daquele objeto em relação à tua proa em graus. Certo? Isso chama-se estabelecer a marcação relativa. Então, digamos que você esteja vendo aqui pela bochecha de boreste uma outra embarcação. Então, vai ter uma embarcação a 45 graus. Certo? Tipos de cabo. Então, a corda a gente não usa, a gente chama de cabo, né, na embarcação. Então, o cabo da âncora vai ter um nome, é a amarra. Os cabos de atracação vão ter nomes também. O conjunto deles vão ser as espias. Os cabos de proa e de popa vão ser os lançantes. Os cabos de bochecha e alheta vão ser os springs. E os cabos de través ou meia-nau vão ser as espias ou travesses. A manobra de atracação. Então, você vai sempre, antes de fazer a manobra de atracação, verificar vento e maré, ver qual que é a incidência, para onde é que eles correm, e fazer a manobra contra o fator predominante, para que aquilo sirva de freio. Né? A embarcação não tem freio, certo? Então, se o vento for o fator predominante, tu for fazer a manobra contra o vento, você vai dizer a manobra a barra-vento. E se a maré for o fator predominante, tu for fazer a manobra a favor do vento, você vai chamar a manobra, vai dizer que vai fazer a manobra a sota-vento, ou seja, a favor do vento. Então, sempre no que consiste a manobra de atracação? Observar quais as forças intervenientes naquela situação, né, e fazer a manobra se aproximar do cais a 45 graus no sentido contrário à força predominante. Certo? A gente vê bem na aula prática. Desatracação. Então nós vamos ter os cabos aqui, né, e vamos ter que soltar eles de maneira com que a gente possa voltar a navegar. Então vai olhar corrente, né, de maré e vento. Certo? A gente vai buscar sempre abrir primeiro a proa. Tá? Então, ali naquele slide vão elencar algumas situações, vai ter que interpretar, né? Ver quais cabos ou qual cabo tu vai soltar primeiro e quais em seguida. A questão vai trazer sempre no mínimo 2 cabos e no máximo 6, e tu vai ter que elencar qual a ordem de soltura daqueles cabos de acordo com uma maneira com que abra primeiro a tua proa, que se afaste primeiro do cais dessa proa aqui, levando em conta essas forças que vão interferir na manobra. Então aqui a gente explica como é que faz. Vamos ter que dar uma estudada. Lá no arquivo chamado Apostila Antiga, vocês também vão ter várias outras situações aqui dos cabos, de atracação e etc. Certo? Fundear ou ancorar. Então é a manobra de escolher um ponto no meio de uma lagoa, no meio do mar, enfim, para realizar uma parada, né? Escolhi o ponto, me direciono até ele, chego em cima dele e engato a ré para realizar a parada da embarcação. Tá? Para nós sabermos qual que é a quantidade de amarra necessária para aquela situação, a gente vai levar em conta duas situações. Uma é a profundidade disponível e outra as condições meteorológicas do momento, vento, maré, uma marola, ondulação, etc. Se o tempo for bom, nós vamos usar a quantidade de amarra igual a 3 vezes a profundidade do local. Se o tempo for ruim,
5 vezes a profundidade do local. Então tu vai fundear, por exemplo, num local que tem 2 metros de profundidade, com tempo bom tu vai usar 6 metros de amarra, com tempo ruim 10 metros de amarra. Uhum. Suspender, o que é a manobra de suspender? É a manobra de retirar a âncora do fundo e voltar a navegar. Nessa manobra aqui a gente vai ter alguns atores envolvidos, né? Que vai ser o ferro, que é a âncora, a amarra, que é o cabo da âncora, o arrinque e a boia de arrinque, que vão ficar na outra extremidade da âncora, esse cabo que vai ser o arrinque, e a boia de arrinque fica na superfície presa à âncora. Para quê? Para identificar com facilidade, para que o navegador possa identificar com facilidade aonde que está disposta essa âncora, certo? E o outro elemento é a tensa. O que é a tensa? A tensa é o tipo de fundo. Nós vamos ter bons tipos de fundo e maus tipos de fundo, que a gente já vai ver como é que a gente define o que é bom e o que é mau tipo de fundo. Uhum. Então aqui, ó, amarra, conforme eu falei, ferro, arrinque e boia de arrinque. Tudo questão de prova. Tipos de fundo, então tensas, ó, areia, lama, aqueles aqui a gente traz os tipos de fundo que são elencados lá pela carta 12.000. Tá? O que é bom tipo de fundo, o que é mau tipo de fundo? Bom tipo de fundo é aquilo que é fácil de prender e relativamente fácil de soltar. Bom tipo de fundo, areia mole, lodo, lama, cascalho. Mau tipo de fundo, areia dura, pedra, coral, recife, cascalho com pedra. Então tudo aquilo que tu tens uma facilidade maior de romper um cabo, de perder uma âncora, é um mau tipo de fundo. E aquilo que é fácil de prender, fácil de soltar, bom tipo de fundo. Bem, relativamente intuitivo isso. Tá? Tipos de âncora. Então a primeira delas é a garapeia, que a gente vai ver, ela é usada para fundo de pedra. Essas hastes aqui, ó, elas alargam. Então, se tu precisa tirar, às vezes, no motor ou na máquina da pedra, ela consegue. Né, diferente das outras, que geralmente tu arrebenta o cabo quando vai tentar soltar, caso o fundo seja de pedra. Né? Fundo de areia ou lama, a gente vai ter a âncora Delta ou Bruce e a Danforth, que é considerada, a âncora Danforth é considerada também a mais utilizada na navegação amadora. Ela tem essa parte aqui, essa haste aqui móvel, tá? Então isso aqui enterra na areia ou no lodo. Normalmente ela é mais utilizada, mais útil para fundo de areia e lodo, lama, né? Âncora de almirantado é o símbolo da Marinha do Brasil, aquela âncora tradicional, certo? Beleza, seguimos. Então vamos lá. Manobras. Quais são as principais manobras definidas pelo RIPE? A primeira delas é a manobra de rumos cruzados. Vão ser situações em que você tem rotas laterais, paralelas, perpendiculares e tal, e que alguém vai ter que ter preferência sobre alguém. Né? Então, vocês lembram lá das luzes de bordo, a luz de aquela história? Não lembro porque eu não passei, nós vamos voltar aqui rapidinho. Tá? Então, aqui nesse slide, luzes de navegação. Nós vamos ter, em regra, embarcações de até 7 metros de comprimento, 3 luzes de navegação. As luzes de bordo, luz de bom bordo vermelha ou encarnada, e luz de boreste verde. E uma terceira luz que fica próxima à popa, que vai chamar luz de alcançado, que é branca. Em embarcações a partir de 7 metros de comprimento, teremos uma quarta luz que fica no centro da embarcação, através um ponto alto, em 360 graus de visibilidade, que vai chamar luz de mastro. A luz de alcançado tem que ter 225,5 graus de visibilidade e as de bordo 112,5 cada uma. Tá? Essas luzes de bordo vão ser usadas lá na manobra que a gente está vendo. Tá? Então vamos lá, manobras. Primeira manobra delas, manobra de rumos cruzados, certo? Então, aquelas luzes de navegação, as luzes de bordo, aqui nós vamos usar como um semáforo. Quando nós vermos a luz verde, quando a gente vê a embarcação, vê o boreste da embarcação, ou seja, vê pelo nosso bom bordo, nós temos a preferência. Quando nós vemos pelo nosso boreste, nós vemos a luz vermelha da outra embarcação e, por consequência, nós temos que conceder a preferência, certo? Manobra de roda-roda, em duas embarcações, transitando em sentidos opostos, risco de colisão frontal. O que nós fazemos? Abre para boreste, passa bombordo com bombordo. Canais estreitos, então você vai sempre manter no seu boreste, certo? Porque o canal ele sempre vai ter um bordo,
né? Vai ter uma margem de Bombod e uma margem de Boreste, que a gente vai saber qual é, olhando para a foz do rio, olhando em direção ao mar, do rio ou do canal, né? E olhando em direção ao mar, olhando para a foz do rio, a gente vai ter a nossa esquerda a margem de Bombod e a nossa direita a margem de Boreste. E aqui no caso dos canais estreitos, cada embarcação mantém pelo seu Boreste, não pelo do rio, não pelo do canal. Naquela situação lá de rumos cruzados, tá? Quando tu encontrar, por exemplo, uma embarcação a remo, a vela, uma pessoa nadando e tal, a gente sempre vai dar preferência, independente de posição, tá? Não se aplica a regra de rumos cruzados para esses casos. Embarcação com capacidade de manobra sem motor e tal, ou seja, a capacidade de manobra deles é quase zero. Uhum. Aqui nós vamos ter 4 exceções à regra de rumos cruzados, certo? Que são situações específicas em que a embarcação possui uma dificuldade de deslocamento, tá? E em função dessa dificuldade de deslocamento, elas têm preferência. Então, a primeira delas é a situação da embarcação sem governo, tem que carregar, são embarcações grandes, né? Sempre embarcações grandes, porque sempre fala em mastro, certo? Então, embarcação sem governo, ela tem que... O que significa embarcação sem governo, primeiro de tudo, né? Então, é embarcação sem leme e sem motor. Ela tem que, durante o dia, carregar no seu mastro duas esferas pretas dispostas em linha vertical. E durante a noite, dispostas no mastro, duas luzes vermelhas, duas luzes encarnadas dispostas em linha vertical. Beleza, vamos lá. Em seguida, depois da embarcação sem governo, quem vai ter mais preferência? A embarcação com capacidade de manobra restrita. Pode ser em função de algum problema mecânico, em função de um serviço que ela está prestando, né? Aí vai ser aplicado essa marca aqui. Dispostos em linha vertical, uma esfera preta, dois cones pretos unidos pela base e outra esfera preta abaixo. Tá? E no caso da embarcação com capacidade de manobra restrita devido exclusivamente ao calado, ou seja, ela tem um calado muito fundo para aquela profundidade disponível no canal em que ela está passando, etc. Certo? Você vai carregar durante o dia, né, um cilindro preto na vertical pendurado no mastro. Terceiro, a regra de preferência em relação nessas situações específicas aqui para a manobra de rumos cruzados. Então, a embarcação engajada na pesca sem ser de arrasto, ela vai ter que carregar, tem preferência sobre a embarcação a vela e sobre a motor, tem que carregar no mastro dois cones unidos pelo vértice. E as embarcações a pesca de arrasto vão ter que carregar no mastro dois cones unidos pelo vértice e um ao lado virado para cima. Por fim, né, a embarcação a vela em movimento, que vai ter que carregar no mastro durante o dia um cilindro preto com o vértice para baixo. Essas situações aqui da noite, ou dessas luzes de noite, é interessante vocês verem também. Aí, por último, daí a embarcação motorizada, que tem que conceder a preferência para as demais. Isso aqui vai ser cobrado, isso aqui pode ser cobrado de várias formas. Pode perguntar os símbolos, que as embarcações têm que carregar no mastro, as luzes, ou pode cobrar, quem tem preferência sobre quem, aí te dá lá alternativas de A a D, e coloca uma embarcação com capacidade de manobra restrita devido ao seu calado, tem preferência sobre letra A, sem governo, não, letra B, engajada na pesca, tem, letra C, a vela, tem também, letra D, a motor, tem também. Agora, qual das três que é? É a que tem mais preferência sobre a demais. No caso, seria a engajada na pesca. Tá, então é meio que essa a didática, a lógica deles lá para efeito de prova. Sinais sonoros. Então vamos lá. Sinais sonoros. A gente usa na comunicação bordo a bordo sinais sonoros durante o dia e com baixa visibilidade esses sinais sonoros são acompanhados de sinais luminosos, né, piscado de farol, de luz, que estiver disponível na mesma intensidade. Tá? Então, primeiro de tudo, a definição de um apito curto e um apito longo. Um apito curto tem duração de 1 a 3 segundos e um apito longo entre 4 e 6 segundos. Nem sempre vai aparecer essa opção na prova. Pode aparecer
Um apito curto tem duração de letra A, 1 segundo, letra B, 2 segundos, letra C, 3 segundos, letra D, 4 segundos. Qual que vocês vão? No menor disponível entre o 1 e o 3. E no longo, o maior disponível entre o 4 e o 6. Certo? Depois, significados dos apitos. Um apito curto, ou lampejo curto, estou guiando para Boré. 2 apitos curtos, estou guiando para Pombó. Para indicar ultrapassagem, você vai adicionar 2 longos a esse da guinada. Então, 2 longos e 1 curto, tensiono ultrapassado por Boré. 2 longos e 2 curtos, tensiono ultrapassado por Bombó. 3 apitos curtos, estou dando máquinas a ré. 5 apitos curtos, não compreendo suas intenções. Um longo, um curto, um longo e um curto. A outra embarcação respondendo que concorda com a tua manobra. O não é qualquer um daqueles que não esteja aqui. Então, um apito de 10 segundos, super longo, é não. 10 apitos curtos, não. Certo? Então, é importante a gente prestar atenção nisso. Aqui fala na baixa visibilidade, né? O cara vai ter que andar dando um apito longo no intervalo não superior a 2 minutos. Tá? Agora nós vamos para o balizamento. No balizamento é importante a gente saber decorar, a gente entender aquela história das margens. Tá? Então, porque a boia de sinal lateral, a gente vai usar as margens como referência. Então, olhando para o mar, eu tenho à minha esquerda a margem de Bombod e à minha direita a margem de Boreste. Tá? Então, balizamentos são sinais, são boias, né, que marcam sinais, que representam alguma informação. Elas funcionam como se fossem as placas. Né? A gente vai ter o balizamento fluvial lacustre, que são aquelas balizas utilizadas em rios, em lagoas, e que a gente vai passar meio batido. Ele vai ficar disponível nos slides, na apostila, para vocês estudarem, tem bastante informação disso. E vamos falar um pouquinho sobre o balizamento marítimo. Tá? Inicialmente, então, esse balizamento marítimo ele é utilizado no mar aberto ou em regiões de acesso ao mar ou em ambientes lacustres cujas dimensões e as condições de navegação se assemelhem ao mar. Tá? Em seguida, então, a gente vai ver que existem 2 áreas de balizamento no mundo, balizamento marítimo no mundo. Então, um é o balizamento IALA B, que é aquele do hemisfério norte, tá? E balizamento IALA A, que é aquele do hemisfério norte, e o balizamento IALA B, que é o nosso aqui, tá? Que é utilizado no hemisfério sul, por consequência no Brasil. Tá? Aqui nesse slide a gente traz a boia fundeada, né? A baliza fundeada, para vocês entenderem como é que funciona, como é que ela é presa ao fundo, né? Mas a título de conhecimento mesmo, isso não é cobrado na prova. Tá? As boias de sinais laterais, então elas vão indicar que entre onde elas estão colocadas e alguma das margens existe um risco à navegação. Então, quando tu vê uma boia verde, que é o sinal lateral de bombordo, tu sempre tem que passar entre ela e a margem de bombordo, tanto na saída, na ida para o mar, quanto no retorno para a terra. Tá? E a baliza de Boreste, a boia vermelha ou encarnada, indica também que entre ela e a margem esquerda existe algum risco à navegação, então tem que sempre que for passar por ela, passar pela margem de Boreste. Certo? Então, boia verde a gente passa pela margem de Bombordo, boia vermelha a gente passa pela margem de Boreste. Agora, no canal preferencial, a boia de canal preferencial vai inverter um pouquinho essa lógica. Tá? Estamos então entrando numa boca de barra, vindo do mar. Aqui na boia de canal preferencial a gente vai usar o bordo da embarcação, de quem está entrando no continente, como referência. Tá? Então, canal preferencial sempre vai estar numa bifurcação, essa boia de canal preferencial. Tá? Aí, quando a gente vê a boia verde com a faixa vermelha, canal preferencial a Boreste, de quem está entrando no canal.
E quando a gente vê a boia vermelha com a faixa verde, canal preferencial a bordo de quem está entrando no canal. Seguimos aqui então, boia de perigo isolado, encarnado e preta, faixas verticais. Faixas horizontais, né, camisa do Flamengo. Então, sempre lembrar lá que essa aqui significa o perigo isolado. Então, sempre que tiver uma boia vermelha, encarnada e preta, com faixas horizontais, você vai manter uma distância de 50, 100 metros pelo menos. Tá? Ela é também a única boia na legislação náutica brasileira que possui marca dobrada. O que é essa marca dobrada? São essas duas bolas aqui em cima dela. Vai indicar o quê? Um sinal não apontado na carta náutica. Está não marcado em carta náutica. Boia de águas seguras, encarnada e branca, faixas verticais, então quando passar por ela está tudo bem. Sinais cardinais. Então essas boias aqui, elas vão ser em regra pretas e amarelas. E o que vai indicar, ela vai indicar qual é o quadrante da bússola mais seguro para te passar por ela, certo? Então, se for o quadrante norte, 2 cones com o vértice para cima. Quadrante sul, 2 cones com o vértice para baixo. Leste, 2 cones unidos pela base. Oeste, 2 cones unidos pelo vértice, certo? Aqui tem um esqueminha de balizamento para vocês entenderem melhor como é que funciona. Então, boia de bombordo. Lá está o mar. Essa aqui é a margem de boreste. Essa aqui é a margem de bombordo. Então, ó, boia verde indica que entre ela e a margem de boreste tem um risco. Então, vai sempre passar pelo bombordo da boia. Boia verde é a mesma coisa, sempre passar pelo boreste da boia. Boia de perigo isolado, canal preferencial boreste, ou seja, usa como referência aqui o bode que está vindo do mar. E o cardinal sul, o norte lá em cima, então que vai sempre passar pelo sul por essa boia aqui. Beleza, carta náutica a gente já viu, então aqui de novo. Balizamento fluvial ou lacustre, ó, pode ver que as plaquinhas são bem intuitivas, então é bem tranquilo, é só ler. Primeiro socorro, então vamos lá. Primeiro de tudo, o canal de emergência internacional do rádio VHF é o canal 16, certo? Então sempre que tu vai usar para situação de emergência, tu vai usar o canal 16. E no telefone é o 185, tá? Então o telefone 185 é o canal de emergência da Marinha do Brasil, tá? Manobra de homem ao mar, situação lá em que tens um homem ao mar, então alguém caiu da tua embarcação e está em apuros, né? Como é que tu vai fazer? Na lancha, tu vai fazer uma manobra chamada curva de Bukhanov, tá? Ou seja, o cara caiu lá para Boreste. Vai virar lentamente a embarcação para reduzir a velocidade, virar para Boreste para afastar o hélice de quem caiu, né, que é o maior risco para navegação que tu vai ter naquele momento. Beleza, afastei o hélice, tudo certo. Aí vou localizar o náufrago lá, vou avisar, ó, nós vamos te ajudar, porque geralmente a pessoa está desesperada, vamos jogar uma boia para ti, tu vai te segurar nela e nós vamos te puxar para dentro. Aí tu joga a boia e puxa pela retinida, certo? No caso do jet, como é que faz esse resgate? Tu aproxima o jet de proa para o náufrago, chega perto dele com a lateral esquerda, para que a mão que tu acelera, que é a mão direita, fique livre, com a lateral de bombordo, segura ele ou pelo colete ou pelo braço, forte, e acelera para Boreste, tá? A força centrípeta lá vai jogar o cara para cima do teu jet. Vai machucar um pouquinho? Vai. Mas vai salvar uma vida. Certo? Afogamento. Então, traz lá, vítima afogada, botar ela para dentro da embarcação. O que tu vai fazer? Verificar ventilação, se está respirando. Como é que tu vai fazer isso? Vai botar a mão, o nariz, na boca? Não bota a mão. Bota uma superfície que embaça perto do nariz, perto da boca, e tu vai ver se
embaça ou não, e aí se a pessoa está ventilando ou não. Geralmente não está ventilando, não está com o coração batendo também. Mas aí beleza, checou a ventilação, não está respirando, checa o pulso também. Ou no pulso ou no pescoço, onde for mais fácil. Gordinho geralmente é mais difícil, magrinho geralmente é mais fácil. Então, beleza. Não tem nenhum nem outro. O que nós vamos fazer? Deita de lado, deita a vítima de lado, sobre o... Antes disso, né? Já está afogado, está desmaiado, já deita a vítima de lado, sobre o lado direito da pessoa, o lado esquerdo ficar para cima, o coraçãozinho ficar livre para bater, caso ele ainda esteja, ou pode voltar a bater. Deita de lado por quê? Porque enquanto faz a checagem lá de ventilação e batimento cardíaco, a vítima vomita a água que eventualmente tem engolido. Aí beleza, não tem ventilação, não tem batimento. O que você vai fazer? Massagem cardíaca e ventilação, respiração boca a boca, ventilação mecânica. Então qual que é o procedimento? Qual que é o algoritmo? Uma ventilação para 30 massagens em 1 minuto. Como é que você vai fazer essa massagem? Do jeito que está no desenho aqui, ó. Braço esticado, coluna esticada, uma mão sobre a outra. Aqui, se for um homem, estiver fazendo uma massagem cardíaca numa mulher ou numa criança, não vai botar toda a tua força, só a força necessária para contrair o tórax da pessoa, certo? E aí, ó, funciona naquele algoritmo de 1 para 30. Torniquete. Então, torniquete, no caso de um corte, de uma lesão com características hemorrágicas, com a perda de bastante sangue no braço, numa perna, tu vai escolher um ponto acima daquele corte, né, e envolver o membro com uma camiseta ou com um pano e prender com uma caneta, com um pedaço de madeira que tu tenha disponível ali para pressionar até segurar bem para estancar o sangramento. Né? Então, tem um risco de gangrenar, tal, sim, sempre tem, né? Mas vai estar salvando uma vida, porque no mar, diferente do que acontece em terra, a gente não sabe se a gente vai conseguir pedir socorro e se conseguir, quando que vai chegar. Então, isso aqui é uma alternativa de socorro, realmente, certo? Aí a cada 45 minutos ou 1 hora dá uma afrouxadinha para manter a circulação. Outros conceitos aqui importantes, né? Então, primeiro deles duas doenças aqui que são comuns, né, na navegação. Então, a insolação ou internação, o que são? Insolação é o mal-estar decorrente de longa exposição ao sol. Internação é o mal-estar decorrente de longa exposição ao calor em um ambiente fechado. Calor geralmente junto com cheiro de combustível, né? Geralmente num convés, uma coisa assim. Então, um cara que trabalha com máquinas sempre vai estar sujeito a esse tipo de situação, né, em mar aberto. Aí a gente ouve de relatos de várias pessoas, de vários marinheiros que trabalham embarcados e tal, certo? Beleza, então seguimos. Qual que é o tratamento? Então, o mal a gente já sabe, é mal-estar, né, vômito, diarreia, perda de líquidos, sais minerais e elevação da temperatura corporal. Então, para tratar isso aí, nós vamos buscar estabilizar a temperatura corporal da vítima, né, e hidratar, repor os sais minerais, os líquidos perdidos, certo? Beleza. No caso, aí vamos para a hipotermia, que seria o oposto, né? Então, é o mal-estar do náufrago. Qualquer pessoa que fique aí de 6 a 8 horas exposta ao frio, ao mar, né? Tá boiando, tá dentro d'água e tal, geralmente vai estar hipotérmica, características hipotérmicas. Então, quais são essas características? A perda da temperatura corporal para o meio, perda de calor para o meio, perda de diminuição da temperatura corporal e o vômito, diarreia, mal-estar, a perda de líquidos e sais minerais. Então, tratamento é estabilizar a temperatura corporal da pessoa, né, e administrar líquidos, sais minerais, isotônico, soro caseiro, que tu tiveres disponível naquele momento. Meteorologia. Então a gente vai dar uma olhadinha em conceitos básicos de meteorologia.
principalmente nos 7 elementos meteorológicos que interferem nas condições, né, que são utilizados para estabelecer as condições meteorológicas do momento. Então, o primeiro deles é a pressão atmosférica, que é o peso exercido pela atmosfera sobre uma determinada área unitária. A pressão atmosférica é o principal fator que interfere nas mudanças meteorológicas. Então, aumentou a pressão atmosférica, tu tens que buscar abrigo porque ele vai dar zebra, certo? Temperatura, então, é a variação, a diminuição ou aumento de calor na superfície, né? Ela é geralmente medida em Celsius no Brasil, né? Mas também existem outras medidas aí, tipo Fahrenheit, que são utilizados em outros países, nos Estados Unidos principalmente, certo? Umidade, o que é a umidade? Então, a umidade geralmente é a quantidade de vapor d'água disponível numa determinada porção de atmosfera, né? Beleza. O vento, então, o movimento horizontal de ar resultante das diferenças de pressão atmosféricas entre áreas adjacentes. Ou também, em alguns casos, os ventos são causados pelos movimentos de circulação da Terra, né? O aumento do vento geralmente tem a ver com a aproximação de uma área de alta e uma área de baixa pressão. Conforme vai se aproximando uma da outra, vai aumentando o vento. Então, na nossa região, a gente tem incidência muito grande dos ventos nordeste nessa época do ano, e essa época que a gente está gravando aqui em setembro, outubro. Por quê? Geralmente as massas de ar seco do centro do país ficam, em função de características geográficas, se mantendo em cima do país, e tu tens áreas de baixa, né, de áreas que vêm da corrente do Chaco, vem da Cordilheira dos Andes, vem da Argentina e esbarra aqui quando chega no continente, e uma fica segurando, brigando com a outra, e tu tens aquele aumento muito forte da intensidade de vento, certo? As nuvens, o que são as nuvens? Então, as nuvens são um vapor d'água condensado, né, com a poeira, poeira e resíduos assim que ficam na atmosfera, né, que formam as nuvens. Então, as nuvens, elas têm vários significados. As nuvens cirros geralmente indicam que a chegada de uma frente fria. As nuvens cúmulos isoladas, assim, aqueles tem um carneirinho aqui e outro lá, tal, geralmente indicam um tempo bom, né? A nuvem de cúmulos nimbus, que é aquele paredão de nuvens que vai desde perto do chão até lá em cima, que fecha o céu, geralmente indica tempestade, certo? Aqui a gente tem alguns tipos de nuvem, as alturas delas, é interessante vocês darem uma olhada nelas, certo? Visibilidade, então, é a distância, define-se visibilidade meteorológica como a maior distância em que um objeto pode ser visto e reconhecido, né, pelas suas características. O que interfere na visibilidade? A precipitação, a quantidade de vapor d'água caindo do céu em forma de gotícula, de chuva, de nuvem, de granizo, né, de névoa, nevoeiro, tá, também é uma forma de precipitação. Borrifos ou espuma do mar arrastada pelo vento, então um dia de tempo de vento forte, mar ruim, né, tu vai ter isso atrapalhando a visibilidade. A poeira e o sal, tudo isso no mar, né, geralmente interfere e atrapalha. Tá? Precipitação, o que é a precipitação? Então, é a descida de uma parcela do ar atmosférico sobre forma líquida ou sólida. Então, é a chuva, granizo e tal, certo? Aqui as frequências de VHF, como vocês podem ver aqui, o canal 16 é exclusivo para emergência, socorro internacional. Tá? Combate a incêndio, então a gente vai trazer inicialmente aqui o conceito de triângulo do fogo. O que é o triângulo do fogo? São os 3 elementos, as 3 condições mínimas que permitem o início de um incêndio. Quais são essas condições mínimas? Comburente, o material a ser queimado, lá, madeira, papel, papelão, ferro, gasolina, diesel, querosene, o combustível, que é o ar atmosférico, e a temperatura de ignição, que é o calor. Aqui, ó, no caso de um incêndio a bordo, desenhozinho, galera, bem tranquilo, ali sentada, vendo pegar fogo, né? Então, como é que vai te posicionar na embarcação? A barra a vento das chamas.
Como é que tu vais trabalhar o extintor? Tu vais pegar o extintor, geralmente que tu vais ter numa embarcação pequena, que é o caso da maioria das aqui da nossa região. Pegar o extintor portátil, aquele, ver aonde o fogo está mais forte, que é a chamada base do incêndio, foi onde ele iniciou, apertar uma vez e soltar, apertar e soltar, sempre devagar e com tempo. Por quê? Para deixar aqueles compostos químicos agirem sobre o incêndio. Né? Em caso de necessidade de abandonar a embarcação, você vai se afastar contra o vento e contra a maré e por baixo d'água. Por que por baixo d'água? Porque o combustível é mais leve que a água, então ele fica na superfície. Se tu te manchar de combustível, se esse incêndio se alastrar e chegar até ti, vai te matar. Né? Então sempre por baixo d'água para te afastar do combustível, certo? Aqui classes de incêndio, né, e os extintores de incêndio. Então, o extintor utilizado para cada classe, essa forma aqui de utilizar o extintor, tá? É interessante a gente ver, a gente gravar bem, né? Formas de transferência de calor, aquela historinha de escola, de condução, convecção e radiação, é importante saberem, porque é uma questão de prova, tá? Classes de incêndio e suas principais características. Então a gente vai ter as classes Alfa, Bravo, Charlie e Delta. Classe Alfa representada por um triângulo verde, ocorrem materiais como madeira, papel, tecido, papelão. Tem como principal característica sempre deixar resíduos, sempre deixar cinzas. Né? Posteriormente temos os incêndios da classe Bravo, representados por um quadrado vermelho. Ocorrem líquidos inflamáveis, tá? É difícil de acontecer um incêndio só da classe Bravo, ele ocorre em líquidos inflamáveis e tem como principal característica não deixar resíduos, certo? Na sequência nós temos o incêndio da classe Charlie, tá? Representado por uma bola azul. Charlie é o C, o curto-circuito, ocorre em equipamentos elétricos energizados, tem como principal característica o fato de não poder ser combatido com água. E por último, o incêndio da classe Delta, né, que é representado por uma estrela amarela ou dourada. Ele ocorre em compostos químicos, em ligas metálicas e tal. É o incêndio mais difícil de ocorrer e o mais difícil de ser combatido. Então, geralmente, quando ele acontece, tem que esperar acabar e tentar consertar o estrago depois, ver o que sobra. Tá certo, meus caros? Então, essa é a nossa aula principal, esse é o conteúdo básico para a prova de arraiz amador de motonauta. Tudo que foi passado aqui para que vocês sejam bem-sucedidos na prova, vocês devem dominar. Tá? Deve dar uma olhada também lá no arquivo apostila antiga, que é enviado para vocês por e-mail ou por WhatsApp, e verificar todos os demais arquivos, fazer a leitura pelo menos uma vez dos demais arquivos que vocês receberam junto com esses slides aqui. Certo? Muito obrigado, boa sorte na prova, tá? E ficamos disponíveis para um momento aí de retirar dúvidas e etc. após assistirem às aulas, que vai ser agendado com o nosso setor administrativo. Tá certo? Muito obrigado e um excelente dia aí para vocês.